Sabe o que é isso aqui, brother? Um pin original da Olimpíada Rio 2016. Ele pode ser seu. Sabe como? Fica até o final do vídeo que eu falo para você. Outra coisa, você cuida bem do seu nock? Sabe escolher o seu nock correto para a sua flecha e para o seu tiro? Se você não sabe responder essas perguntas, também fica até o final do vídeo que você vai aprender tudo isso. Este é o canal Café com Arco, eu sou Magdiel Santos. Vamos juntos! Hoje eu não vou apresentar nenhum clube de tiro com arco. Infelizmente, todas as camisas terminaram. Obviamente que a gente tem muito mais do que 10 clubes no Brasil, mas o pessoal não se interessou por mandar a camisa para a gente poder fazer aqui o merchandising. De qualquer forma, eu vou cumprir a minha palavra. Nós havíamos combinado que ao final deste ciclo eu ia fazer uma enquete e o clube mais votado ia levar para casa um kit arco escola para a gente poder disseminar muito mais o tiro com arco no Brasil. Tá valendo. Aqui embaixo tem o link. Você faça a divulgação entre os seus alunos. Só vale um voto por pessoa. Escolha qual o clube que merece levar para casa o kit arco escola. Vai lá, não perde tempo. A pergunta que ficou para ser respondida no vídeo de hoje era: qual a última Olimpíada que o tiro com arco participou antes da implementação da regra fita? Respondeu certo quem disse Antuérpia 1920. Júlia Bellini, entre em contato com o canal para a gente poder fazer chegar até você mais um mimo. E a pergunta do quiz dessa semana é a seguinte: qual é a primeira edição de Olimpíada que o tiro com arco participou sob a regra fita? Fala aí para nós se você sabe, deixa nos comentários. Se não, semana que vem, como de costume, eu respondo para você. O assunto do vídeo de hoje é bem legal, também bem vasto, como de costume, e vai dar para a gente explorar bem. Nós vamos falar sobre esta pecinha aqui, nock, comumente negligenciada por uma grande parte dos arqueiros. Mas antes da gente começar a falar sobre o nock especificamente, vamos separar aqui duas categorias de praticantes de tiro com arco. Aquele que é atleta e o cara de final de semana. Esse do final de semana nem precisa esquentar muito a cabeça, continue praticando, vá se divertindo. Já o atleta presta bastante atenção em tudo que nós vamos falar hoje aqui. O primeiro assunto que nós vamos falar sobre nocks é o seguinte: conservação. Pessoal, o nock não é eterno e muito menos indestrutível. Ele sofre intempéries, ele sofre com o impacto dos disparos, enfim. Assim como você precisa substituir as suas cordas de tempos em tempos, mesmo que você não atire, acontece a mesma coisa com o nock. De tempos em tempos você precisa substituir. E mais uma coisa, você precisa, a cada série de treinos ou a cada prova que você participa, examinar os seus nocks. Você precisa realmente olhar o nock para ver se ele tem algum problema. E nunca, jamais, em nenhuma hipótese, você deve efetuar um disparo com um nock com avaria. Uma trinca, uma rachadura, você não pode fazer isso. É muito perigoso. Então, se você não tem esse costume, comece a praticar. Antes de você fazer uma série de treinos, verifique todos os seus nocks. Também, eu vou dizer que a cada 8 meses você deve substituir o seu nock. Obviamente que isso não vale para quem dá 30, 40 tiros por semana. Mesmo assim, uma vez por ano, é legal você fazer a substituição dos nocks. Um outro detalhe sobre nocks é o seguinte: esta é uma indústria que não tem muitos fabricantes em termos mundiais e, infelizmente, não existe padronização. Cada fabricante criou uma forma e cada fabricante tem nomenclaturas particulares. Você precisa ficar atento a isso. Então, vamos começar a nos aprofundar no estudo do nock.
E aí nós vamos dividir o NOC em 3 partes. Nós vamos fazer a frente, o material e a traseira. E aí vamos estudar cada uma destas partes. A frente do NOC pode ser de diversas formas e tamanhos. Basicamente ela serve para encampar o tubo da flecha. E vamos imaginar que isso foi idealizado para proteção do tubo da flecha. O que acontece? O material não é um material tão resistente assim. Então o impacto de uma flecha, mais ou menos no Robin Hood, vai danificar e esse plástico de proteção basicamente não vai fazer muita coisa. Cada fabricante chama esse tipo de NOC de uma forma, mais comumente de knock out, ou seja, ele vai cobrir o corpo da flecha para, em teoria, dar mais proteção. E aí nós temos também os NOCs que são mais curtos, né? E eles têm a ranhura interna. Esses são chamados de pin NOC. Eles precisam desta parte de metal que vai encaixada na flecha e aí o NOC vem e se encaixa nela perfeitamente. Este tipo de NOC não gera nenhum tipo de proteção no tubo da flecha, mas como ele tem uma peça de metal para auxiliar, que é o pin, então por tabela ele passa a ter um pouco mais de segurança. Este tipo de NOC também pode vir acompanhado de uma coisa que a gente chama de colar, ou seja, é uma outra peça de metal, como essa daqui, ó, que eu encaixo na flecha, depois coloco o pin e aí vem o NOC. Sem dúvida alguma, isto aqui gera muito mais proteção para a sua flecha. Agora vamos falar um pouquinho do material que é feito o NOC. Bom, existem vários materiais possíveis, vários polímeros que são possíveis. Pode ser o PP, pode ser o ABS, pode ser o poliacetal, pode ser o policarbonato, enfim, vários materiais. Eles estão divididos aí em 2 grandes categorias, os que são transparentes e os que são leitosos. Qual que é a diferença entre eles? Os leitosos, eles são mais têm mais resistência à tração e os transparentes são mais resistentes a impacto. E aí você precisa definir aquilo que é mais importante para você. De um modo geral, os leitosos são mais utilizados em recurvos e arco-escola, mas isso não é uma regra, é apenas uma estatística. Eles não foram feitos com essa divisão. Diante desta especificação, a gente tem 2 coisas que o arqueiro precisa ter em mente. Primeira coisa, ele nunca deve misturar tipos de material, mesmo que o modelo do NOC seja o mesmo, ok? Outra coisa muito importante, a cor do NOC faz diferença. Isso mesmo que você ouviu. A cor laranja misturado com essa cor meio avermelhada dá diferença na performance do arqueiro. Alguns melhoram, outros pioram, mas o ponto-chave é não misture cores de NOC mesmo em modelos iguais. Isso vai afetar o seu tiro. Dá uma olhada nesse depoimento de um arqueiro top 10 do Brasil. Boa tarde, sou o Matheus Ramos, né? E vim aqui hoje falar um pouco dos NOCs da X-Finder, que são os que eu uso. E os NOCs da X-Finder eu usei três cores de NOC, tá? Só através de composto. Então eu usei NOC transparente, rosa e azul. E eu senti uma pequena diferença entre as cores do NOC. O NOC azul, ele é muito preciso. Então, o tiro que você está mirando no meio vai exatamente no meio. O tiro que você mira um pouco para a direita, ele vai um pouco para a direita. Não tem aquela correção, né?
Já o NOC transparente, ele tende a agrupar, mas ele já não te dá aquela precisão absurda. Por exemplo, mirei no X, pegou no 10. E eu já era consciente disso. Diferente do NOC rosa. O NOC rosa, eu mirava no X, pegava no X, mirava no 10, pegava no X. E ele corrigia alguns erros. Assim, eu estava um pouco para a direita e ele tende a agrupar sempre para o centro. Eu não entendia muito bem, né, essa situação, mas os NOCs sempre não tenho o que falar, simplesmente foram essenciais para as minhas conquistas, para os meus bons tiros, e é isso aí. O que o Matheus descobriu na prática, na verdade, é ciência. Vou explicar para vocês, vocês vão entender perfeitamente. O material translúcido, ele é um material virgem. Ele é o mais resistente a impacto. Então, todo NOC transparente é mais resistente a impacto. Quando a gente acrescenta cor, eu preciso utilizar alguns aditivos. Esses aditivos têm o nome de master. Para cada cor existe uma receita diferente de master. Quando eu misturo no material virgem, ele muda as propriedades deste material. O que é que acontece na prática? Ele fica com uma dureza diferente e ele tem uma retração ou expansão diferente. Então, quando eu faço um NOC rosa, por exemplo, ele retrai 3%. Se eu fizer um NOC azul, ele retrai 2%. Esta diferença na abertura do groove, junto com a espessura da corda, é que vão fazer essa sensação de qualidade no tiro. Quer dizer que sempre o tiro rosa vai dar certo? Não, depende de como é o setup do seu arco. Por exemplo, nós aprendemos sobre as cordas. Se eu utilizei um fio de espessura diferente, o resultado final da corda vai ter uma espessura diferente. Aí, aquele NOC rosa que antes tinha um encaixe perfeito, ele passa a não ter. E o NOC azul, que não tinha o perfeito, passa a ter. Então a explicação técnica é essa. Mas na prática, NOCs de cores diferentes têm resultados diferentes. É praticamente impossível ter resultado igual. Agora nós vamos falar sobre a parte de trás do NOC, ou seja, do groove. Mais uma vez aqui, nós não temos padrão. Cada fabricante fala de um jeito e tem uma nomenclatura. Mas a gente pode entender isso de duas formas. Vamos lá. A gente tem os grooves que são simétricos, ou seja, eles são iguais. Então, neste caso, tanto faz se eu coloco o NOC de uma posição ou de outra, a performance deve ser a mesma, ok? Alguns fabricantes chamam isso até de hunter, não importa, você precisa então olhar como o seu fabricante usa essa nomenclatura e passar a utilizar também. Em contrapartida, nós temos os grooves que são assimétricos, ou seja, uma parte é diferente da outra. Neste caso, aí vai fazer diferença a posição que você encaixa na corda. Presta bem atenção nisso para você não fazer besteira, não comer bola, errar e com isso prejudicar a sua performance. Por último, nós temos então esta abertura, esta largura aqui entre o groove. Vamos lá. Para que serve isso? Isso aqui serve para encaixar na corda. Para você que não conhece muito de cordas, eu vou deixar aqui 2 cards de 2 vídeos que o nosso canal tem falando especificamente de cordas. É importante você entender isso porque vai afetar aqui. Essa largura aqui é baseada na corda. Os fabricantes não fazem NOCs específicos para recurvo, para composto. Eles fazem NOCs para as larguras de corda. E aí envolve quantos fios tem esta corda. Normalmente, esta medida interna é por polegada. Aí quando você ouve falar assim, 0,88, 0,98,
NOC número 1, NOC número 2, NOC ABC, NOC, enfim, sei lá o que. Cada fabricante vai batizar esta abertura da forma que ele preferir. Então, pessoal, é o seguinte, os NOCs, resumindo, você tem vários fabricantes, cada um usa uma nomenclatura, mas você precisa se atentar ao material, ao tamanho do NOC, qual a forma de segurança ou de resistência a impacto que ele coloca. Não esquecer jamais de fazer avaliações periódicas e, fora isso, presta bem atenção na cor. Eu vou deixar agora alguns depoimentos de arqueiros que usam NOCs, eles vão falar os modelos e as cores de NOCs. E aí você já tem condição de escolher qual é o melhor NOC para você. Outra coisa, quando você for comprar o seu próximo NOC, presta bem atenção e já passa todas as informações para quem vende para você. Não existe isso de falar assim, olha, eu quero comprar o NOC para X10. Cara, qualquer NOC serve para X10, beleza? Então não é feito o NOC para a flecha. Depende da corda do seu arco, depende se você quer NOC in ou out, como nós aprendemos aqui. Então fique esperto. Caso você tenha alguma dúvida, deixa nos comentários. Oi, Magdiel, tudo bem? Boa tarde. Esse é o NOC que eu uso, é o NOC Baita PIN número 1. Uso bastante a cor laranja e também a cor amarela. Valeu, um abraço, até mais. Olá pessoal, meu nome é Mariana Chaves, eu sou a campeã brasileira de arco composto do ano de 2019. Eu sempre uso os NOCs da Baiter, modelo Hunter. E eu dou preferência para as cores fluorescentes que se destacam mais no alvo, de preferência o vermelho e o verde. Hey everyone, it's Crispin. I just wanted to show you what NOCs I'm shooting here. So, let me just pull it out of the target. I've got the Biter in-out NOC, and it is in fluorescent orange, so I can see it really, really clearly. I really like these NOCs because when they're broken, they break. So I never shoot a broken or bent NOC, and yeah, that's my NOCs. Have fun. Fala aí, Magdiel, tranquilo? O NOC que eu gosto de usar é esse aqui, o Baiter Hunter. Além de ser um NOC feito especificamente para quem atira de arco composto com The Loop, ele é um NOC simétrico, ele tem os dois lados iguais, então você não precisa muito preocupar com o lado que ele está na corda. E as cores que eu gosto muito do laranja transparente, ou então do laranja fosco, porque eu acho que tem uma melhor visibilidade quando você vai olhar pela luneta, beleza? Valeu! Oi, Magdiel, tudo bem? Desde o começo da minha história quando tiro com arco, eu uso os NOCs da Baiter, tá? Usando o Hunter e aí nunca mais parei. Atualmente eu uso os rosas para competição e para os treinos eu uso o NOC azul ou o NOC laranja fluorescente, tá bom? Olá, Magdiel. Olá, galera do canal. Bem, o NOC que eu uso é da Baiter, é o NOC Hunter, tá? Eu uso ele porque ele é bem resistente, ele tem um pin também, que me ajuda a não danificar o tubo quando eu quebro ele, tá? E é isso, beleza? Grande abraço a todos aí. Até mais. Hey, Canal Cafe, Comarco. I'm Zach Garrett, a recurve archer from the United States, and I use yellow East and Over NOCs. Para você que ficou até o final e quer levar essa belezinha original para sua casa, é muito fácil. Você vai deixar no comentário o complemento da frase. O tiro com arco é, ou o arco e flecha é. Cada pessoa pode ter duas frases. Até a semana que vem, no sábado que vem, eu vou tirar todas essas frases e a frase mais legal, mais impactante vai levar para casa esse pin alusivo ao tiro com arco da Rio 2016. Participa! Não esquece, curte o nosso canal, divulga, dá um joinha e participa de todas as nossas promoções. Semana que vem, domingo, depois das 19 horas, mais um vídeo para vocês. Até lá!